Olá! Você sabe que pode mandar o seu testemunho aqui para o programa Mais Saúde. Vou ler um maravilhoso para você ver como é importante a sua participação, porque esse programa é feito para você. Nós estamos aqui para você. Então, você pode mandar aqui para o tvcn.saopaulo, sem acento, @cançãonova.com. Mande sua pergunta. Se precisar fazer pergunta para profissionais de outras áreas, a gente, quando convidar, faz a sua pergunta, né? Agora, gente, olha que gracinha. É uma telespectadora, ela não pediu para não dizer o nome, então ela só falou que é Michele, que mora em São Carlos, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e diz o seguinte, que felizmente conheci você há 2 anos no programa do Padre Fábio de Mello, por indicação de uma amiga. Desde então, acompanho você nas redes sociais e pelos seus livros. Ter ouvido você foi um divisor de águas em minha vida. Tenho o diagnóstico de endometriose há 8 anos, decidi parar com a medicação e mudar a minha alimentação. E ela disse que os meus sintomas melhoraram muito, muito, muito. Olha que bênção, né? Agora estou no desafio de ser mãe. Muito bacana, Michele. Agora estou no desafio de ser mãe. Eu parei a medicação há 1 ano, mas com a pandemia decidimos aguardar um pouco. Agora vacinada, decidimos começar as tentativas. Mas o resultado da ressonância magnética da pelve, que recebi hoje pela minha ginecologista, colocou a condição. Ser mãe naturalmente? Não. Isso a ginecologista, tá? É uma possibilidade muito remota, então a ginecologista sugeriu que ela fizesse justamente uma fertilização in vitro. E pediu para retomar o tratamento, porque senão a endometriose ela poderia piorar. Uma hora eu vou fazer um outro programa explicando para quem não sabe exatamente como que é a endometriose, o que acontece com a endometriose. Fui indicada para voltar com a medicação para bloquear a menstruação e desativar os focos de endometriose, sendo que um dos focos é na região do reto, o que mais preocupa a ginecologista. Eu ainda estou digerindo tudo isso, nem partilhei com o meu esposo. Anteontem, fui à fisioterapeuta que disse que sonhou comigo. E sonhou no dia que era simplesmente a Sexta-feira Santa, né? Que estávamos na igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde fui batizada e cujo pároco é meu padrinho de casamento. E ela me disse que eu estava grávida de um menino. Deus tem seus caminhos, ele não é óbvio, ele é surpreendente. Adorei essa frase, vou adotá-la também, viu, Michele? Deus tem seus caminhos, ele não é óbvio, ele é surpreendente. Peço que reze por mim e farei contato com a clínica para ver valores de teleconsulta, verificar se consigo me organizar para custear e agendar. Michele, não precisa, Michele. Por que eu escrevi o livro Nutrição, Saúde e Fertilidade? Tudo que eu for falar para você fazer, tá lá. Entendeu? E quantos testemunhos nós já recebemos de pessoas que leram esse livro e engravidaram? Lógico, você tem uma endometriose, mas assistindo os programas Mais Saúde, você vai conseguir incorporar uma série de atitudes que vão ajudar você melhor. Porque o que acontece? As pessoas que têm endometriose, eu quero fazer um programa mais detalhado, porque toda mulher quando menstrua, na verdade, o útero é como se fosse uma pera de ponta cabeça, né? Então, quando vai menstruar, ele contrai. E aí desce o fluxo, né? Só que uma coisa que contrai, quando faz assim, regurgita. Esse regurgitar é que joga um pouco de sangue na cavidade abdominal.
Mas normalmente nós temos o quê? Nós temos umas células faxineiras que vão lá e retiram esse sangue. A pessoa que tem endometriose, a mulher, ela tem uma dificuldade na eficiência dessas células, tá? Então, o que precisa muito é de uma alimentação antioxidante, tem também alguns alimentos interessantíssimos para você comer, mas eu vou fazer mais programas, tá? O que eu quero também avisar vocês é que, principalmente, Michele, o livro Nutrição, Saúde e Fertilidade, ele foi uma inspiração que eu tive no Vaticano, numa reunião com o Padre Scott. Nós estávamos, o Dr. Roque tinha sido convidado por Dom Dominique Rey, que é aquele bispo que nos acolhe na França, para integrar uma comitiva de médicos franceses. Aí nós fomos com essa comitiva para o Vaticano e nos receberam em uma reunião privativa, tal. E o padre que nos recebeu, o Padre Scott, ele disse assim, que nós, profissionais da saúde, teríamos que ajudar os casais a conceberem sem necessidade de inseminação artificial. E Deus comigo é uma gracinha, porque o que ele responde é inacreditável e sempre ele confirma. Pra gente não ter dúvida, né? Cheguei no Brasil, você vai ver. Eu tive uma experiência com uma paciente justamente que tinha feito uma inseminação artificial. Aliás, ela estava se preparando para fazer. E aí, realmente surgiu esse livro. Você vai entender, quem puder comprar, vai estar ajudando aqui a comunidade Canção Nova. Aí, existe hoje um método que se chama naprotecnologia. Ele surgiu nos Estados Unidos. Um médico americano começou a conduzir os estudos aonde se pesquisa a fundo o que tem nessa mulher ou neste homem que não está acontecendo a gestação. E eles têm, pelos métodos que a ciência nos traz e aprovados pela Igreja Católica Apostólica Romana, o meio de você engravidar sem necessidade de uma FIV. Então, gente, uma das coisas que eu já estou me comprometendo aqui, eu já mandei até um recado, viu, Michele? Porque quando eu li o seu testemunho, eu mandei para o doutor Honorato para nós fazermos uma entrevista com ele, inclusive naquele método do jornalismo, né? Ele no monitor e eu aqui, para nós abordarmos, para vocês conhecerem o que é a naprotecnologia. Nós temos 3 médicos que foram fazer o curso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também vou chamar a doutora Carolina Delage, que é a médica que inclusive tem não só a certificação como eles, mas ela tem a certificação da cirurgia, da parte cirúrgica. Então, tem muita coisa bacana que a medicina em si parou de pesquisar. Por quê? Não precisa, ninguém mais vai fazer uma cirurgia assim ou assado. O que vai acontecer? Faz uma FIV, não é assim. Tanto que eu estava falando com outro ginecologista, o Dr. Maurício Sena, ele falou, Gisela, o problema é que agora ninguém investe mais em pesquisa para outros tipos de realidades das mulheres que querem engravidar, porque tudo é inseminação artificial. Então, fica aqui meu convite também para vocês continuarem a nos assistir, e lembrando que se você não conseguir assistir ao vivo, você tem o Canção Nova Play, inclusive para você divulgar o programa Mais Saúde, e com isso divulgar a comunidade Canção Nova. E nós vamos então chamar o doutor Honorato, a doutora Melissa de Brasília, a doutora Carolina Delage daqui de São Paulo, e nós vamos fazer várias pautas para vocês saberem quanta luz tem no fundo do túnel sobre esse tema. Michele, obrigada pelo seu testemunho. Você enriqueceu o programa e vai enriquecer ainda mais quando eu conseguir chamar todos esses profissionais para falar conosco. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde.